Então, eu vou usar para fazer esse tapete a linha diamante, o fio 6, e a linha diamante também, fio 6, na cor vinho. Aí, você faz do teu gosto. E a agulha número 4. Vamos começar com a laçada inicial. E vou fazer uma corrente com 45 correntinhas. 45 correntinhas, segura a última e faz mais 4. 1, 2, 3, 4. Laçada e volta para fazer o primeiro ponto alto aqui onde você marcou. E eu vou voltar nessa carreira com pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base até chegar na minha última correntinha lá na ponta. Um ponto alto para cada ponto de base até chegar na ponta. Cheguei aqui no meu último ponto. Esse ponto eu não uso porque é o nozinho, senão a gente desmancha o trabalho. Fiz o último ponto alto aqui. Agora eu vou fazer mais 6 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Mais 1, 2, 3, 4, 5, bem apertado, 6, então, fiz o último, e no mesmo pontinho de base, eu fiz mais 6 pontos. Agora, eu vou voltar o meu trabalho. E como eu fiz aqui, ó, 1 e depois mais 6, o meu primeiro ponto para voltar é no mesmo lugar aqui. Esse último ponto que eu fiz é o primeiro ponto da carreira de volta. Agora, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base de volta. Um ponto alto para cada ponto de base de volta. Fiz aqui o último ponto e agora aqui eu vou fazer de novo 6 pontos altos que eu cheguei na viradinha. 6 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, pega aqui e vamos prender com um ponto baixíssimo na última correntinha. Que a gente começou a carreira. Ficou bem apertadinho, mas é assim mesmo. Aí. Agora, vamos para a segunda carreira. Você vai subir 3 correntes. 1, 2, 3. E também vai voltar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Até chegar lá na viradinha. Um ponto alto para cada ponto de base.
Cheguei aqui na viradinha e fiz meu último ponto alto. Percebe que meu último ponto alto ficou aqui em cima do primeiro ponto alto antes de começar os 6 da viradinha, mas ele tá no mesmo buraquinho. Agora, eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos para cada ponto de base em cada um dos 6 pontos da viradinha. Então, ó, já fiz o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5 e o último com aumento, 6. Então, 2 pontos altos para cada ponto de base, 6 vezes. Agora, faço um ponto alto aqui, que é o primeiro ponto para voltar. Percebe que o primeiro ponto para voltar ainda continua aqui na mesma base. Então, agora eu vou voltar com um ponto alto para cada ponto de base até chegar na viradinha do lado de lá. Cheguei na viradinha, percebe que eu fiz o último ponto alto da carreira aqui no primeiro ponto alto que eu fiz o aumento aqui. Então, agora eu vou fazer de novo 6 nos 6 pontos altos, nos próximos 6 pontos altos de base, 2 pontos altos para cada ponto de base. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar a carreira. 3 correntes para começar a próxima carreira. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base de novo, até chegar lá na curvinha, que a gente vai fazer mais aumento. Chegando aqui na curvinha, eu fiz um ponto alto, eu vim com um ponto alto para cada ponto alto, até chegar aqui no primeiro aumento, eu fiz um. No segundo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No terceiro, ou seja, no primeiro ponto do próximo aumento, eu vou fazer 1. Então, eu vou fazer 1 e no segundo ponto de aumento, eu vou fazer 2. No próximo, 1. No próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, essa curvinha vai ficar assim. Um ponto no primeiro ponto de aumento, um ponto no primeiro ponto de aumento, ó o Vzinho aqui, e 2 pontos no mesmo ponto de base, no segundo ponto do aumento. Pronto. Um ponto no primeiro e 2 no segundo. Agora, ó, percebe aqui que eu já vou começar a minha carreira de volta. Um ponto alto para cada ponto de base na volta. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, um ponto alto para cada ponto de base. E lá na outra curvinha, eu vou usar esse mesmo padrão. Aqui. O primeiro ponto de aumento. Então, eu fiz um só. No segundo, eu vou fazer um aumento.
2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aí, eu vou seguir o mesmo padrão que eu segui do lado de lá. Um ponto alto e no próximo, um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aí, vamos fechar com ponto baixíssimo. Terminei a voltinha, fechei com ponto baixíssimo aqui. Vamos começar a próxima carreira subindo 3 correntes. 1, 2, 3 correntes e fazer um ponto alto para cada ponto de base na carreira toda até chegar nessa primeira parte aqui, até chegar na viradinha lá. Na viradinha vocês me esperam. Cheguei aqui na curvinha, ó, aqui eu tenho o meu primeiro aumento. Então, eu já fiz um ponto aqui. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2. E agora, 2 pontos, um em cada base, nos próximos 2. Então, eu tô diminuindo, ó, não diminuindo os aumentos, vão continuar com 6. Mas eu tô aumentando aqui o espaço entre cada aumento. Então, ó, voltando aqui, eu fiz o meu último ponto alto sozinho na perninha do primeiro aumento aqui embaixo, do V. No segundo, eu fiz um aumento. Aumento. 1, 2. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, 1 e 2. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aí, você vai reparar que sempre o aumento tá caindo na segunda perninha do aumento da carreira de baixo. Então, fiz um aumento aqui. 1 para cada. 2 pontos simples. E agora, o aumento. 2 no mesmo ponto de base. 2 pontos simples e o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Um simples, mais um simples. Aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, eu cheguei aqui no meu último aumento. Se você voltar, se você se perder, ó, eu tenho aqui um aumento, 2 aumentos, 3, 4, 5 e 6. Sempre eu vou ter 6 pontos duplos, pontos na mesma base aqui na viradinha. Isso não vai aumentar. Então, aqui eu fiz na primeira carreira, eu fiz 6 aumentos, 6 pontos, eu fiz 6 pontos duplos, um em cada ponto de base. Depois, aqui tem 6 aumentos e aqui tem 6 aumentos também, só aumentou a distância entre cada aumento. Então, eu cheguei aqui no último, agora eu entrei de novo na carreira reta.
Então, aqui, eu vou voltar para um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá na curvinha. Último ponto da carreira, aqui do primeiro Vzinho do aumento, e vou começar meus aumentos aqui. 2 pontos altos no mesmo ponto de base e 2 pontos altos, voltei aqui, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, e agora 2 pontos altos, um em cada base. Aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, sozinho, sozinho. Sozinho, sozinho. 2 no mesmo. Sozinho, sozinho. E eu vou agora até fechar aqui a carreira com ponto baixíssimo. Agora, pode arrematar sua linha. Faz uma corrente e arremata e vamos trocar de cor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, esse é o último aumento. Eu vou colocar um marcador aqui. E aqui também. Aqui, ó, o primeiro aumento. Vou colocar um marcador aqui. Certo? Aí, você vai pular, ó, aqui tem o meu último aumento. Pula o primeiro ponto da carreira, que começa. No segundo, você vai amarrar seu fio. Agora, esse pontinho aqui, ele é bem simples. Ó, insere sua agulha e puxa. E vamos fazer aqui 5 correntinhas. Uma já tá lá, 2, 3, 4, 5. Laçada e na mesma base, um ponto alto. Vai ficar um Vzinho. Aí. 2 correntinhas, 2 correntinhas, eu vou pular 1, 2, e no terceiro eu vou prender com um ponto baixíssimo. Sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3, e na mesma base eu vou prender de novo com um ponto baixíssimo. Fica um tipo de um picôzinho aqui. Aí, 2 correntinhas, laçada, 1, 2, no terceiro, vou fazer um V de novo. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. 2 correntes, o padrão é esse. 2 correntes, pula 2, prende com o ponto baixíssimo. Sobe 3 correntinhas, prende na mesma base com o ponto baixíssimo. Duas correntinhas e o Vzinho de novo. Pula 2, 1, 2 e o Vzinho de novo. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto.
até eu chegar na minha marcação do Vzinho lá na outra ponta, na viradinha. Ó, tô chegando perto da minha marcação aqui, que é o primeiro aumento. Fiz o Vzinho, 2 correntes, pula 2, prende com o ponto baixíssimo, 3 correntes, 1, 2, 3, prende com o baixíssimo, 2 correntes, laçada, ó, 1, 2 é o marcado, então, o meu Vzinho vai sair aqui depois da marcação. Você pode marcar na cabeça também, tipo, sem pôr o marcador, só prestar atenção quando você chega aqui na viradinha. Aqui na viradinha, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, usando o mesmo padrão. A única diferença é que ao invés de pular dois pontos de base, eu vou pular um só. Então, ó, eu vou fazer 2 correntinhas, eu vou pular um ponto de base e no próximo prender com ponto baixíssimo. 3 correntes no mesmo lugar, prende com ponto baixíssimo. 2 correntes, pula 1, não pula 2 mais. Onde é que eu tô aqui? Aqui. Pula 1 e no próximo o Vzinho. Para não ficar repuxado o tapete. 2 correntes, pula 1, no próximo, prende com um ponto baixíssimo. É isso. Então, quando a marcação é para isso. É para a hora que você chegar aqui, lembrar que você vai pular só um ponto de base e não 2. Deixa eu terminar aqui. Chegando aqui próximo da marcação, né? Então, 2 correntes, pula 1, prende com o ponto baixíssimo, 1, 2, 3, no mesmo espaço, ponto baixíssimo, 2 correntes, 1, 2, e aqui eu já volto no padrão normal, pulo 1, pulo 2, que como eu comecei do outro lado, pulando a marcação. E vou fazer o Vzinho aqui. 1, 2, e o Vzinho. E aqui eu já cheguei na retinha de novo, né? Então, é assim que você vai trabalhar até chegar do outro lado aqui. Opa. Sem derrubar a câmera. Vai chegar desse lado e vai fazer o mesmo padrão até emendar com ponto baixíssimo aqui. Fiz o último picôzinho aqui, vou fazer 2 correntes. E vou prender aqui, 1, 2, na terceira corrente com o ponto baixíssimo. Então, olha como ficou. Fiz o mesmo padrão. Ainda não escondi esse fio aqui, mas vou esconder. A próxima carreira, então, eu vou entrar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro Vzinho e vou fazer um ponto puff, ó. Insere a agulha. Ah, não, desculpa. 3 correntes. 1,
2, 3 correntes primeiro, dá a laçada e puxa até a altura das correntes. Uma vez. Esse primeiro só 2 vezes, porque eu já tenho as correntes. Tiro tudo, não, tiro os pontos que eu puxei e tiro tudo. 2 correntes, agora eu vou puxar 3 vezes, ó. 1, 2, 3. 2 correntes, de novo, no mesmo vezinho. 1, 2, 3. Tira e prende. Então, vai ficando assim agora. Uma correntinha só para passar pro próximo vezinho, diretão lá. Laçada, 1, 2, 3. Puxa tudo e prende. 1, 2 e 3. Puxa e prende. Opa, esqueci as correntinhas. Volta lá, 2 correntinhas, 1, 2, laçada, puxa 1, laçada, puxa 2, laçada, puxa 3. Duas correntinhas, laçada, puxa 1, laçada, puxa 2, laçada, puxa 3. Tira, prende. Uma correntinha de separação e já vamos pular direto pro outro. Então, olha como tá ficando. Isso eu vou fazer no trabalho todo, na volta toda, sem sair desse padrão. 2, 2 e uma correntinha. 2, 2 e uma correntinha. Vamos lá? Fiz a volta toda, fechei com ponto baixíssimo aqui. Vou subir 3 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e mais uma corrente que é o ponto de separação entre os pontos altos. Aí, eu pulo direto aqui pro próximo puff e faço um ponto alto. Uma corrente, próximo puff, um ponto alto. Uma corrente, pulo essa corrente aqui do meio e vou pro próximo puff. E vou fazer um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Vai fazendo assim. Até chegar na viradinha. Chegando aqui na viradinha, eu vou aumentar para 2 correntes. Então, eu fiz aqui o último, vou começar a viradinha, eu vou fazer 2 correntes e um ponto alto. Eu trabalho no repuxar. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. E assim eu vou até terminar a viradinha. Terminei aqui a viradinha, agora eu cheguei aqui na carreira reta de novo, eu volto a fazer um ponto alto e é separado por uma corrente. Então, tá aqui. Um ponto alto separado por uma corrente. Até chegar na próxima viradinha, que onde começa de novo
a viradinha, eu volto a fazer 2 pontos, 2 correntes de separação igual a outra viradinha. Fechei com o ponto baixíssimo aqui, terminei toda a volta, vou fazer uma correntinha e já vou cortar meu fio para poder voltar com o barbante cru agora. Amarrei o barbante cru. Agora eu vou começar aqui, essa volta eu vou fazer inteirinha com um ponto alto para cada ponto de base, começando aqui com 3 correntinhas, que já é o meu primeiro ponto alto, aqui em cima desse ponto alto. Vou fazer um ponto alto, aqui eu tenho espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto alto, próximo ponto alto de base, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Já tô escondendo minha linha. Aqui, mais um ponto alto no ponto alto de base. Aí, o que que vai acontecer a hora que chegar aqui na viradinha, onde eu tenho 2 correntinhas? Eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. 2 pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto de base, 2 pontos altos, e vou fazer a carreira inteirinha assim, até fechar com ponto baixíssimo aqui no meu na minha terceira correntinha. Pronto, fechei com o ponto baixíssimo aqui e fiz toda a volta. Antes de começar a segunda carreira do barbante cru, eu fiz uma marcação aqui, porque eu tenho que ter 6 aumentos na voltinha. Então, tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos aqui que eu vou ter. Eu marquei, e você marca também, mais ou menos, o que você acha que vai dar na voltinha. Eu contei isso de 7 em 7 pontos. E para fazer um aumento. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Porque eu tenho que, na voltinha, eu tenho que ter 6 aumentos. Senão ele começa a ficar, ele não pode nem repuxar e nem ficar sobrando. Então, aí você faz a marcação no seu trabalho. E para poder chegar em cada um dessa marcação, são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. É só isso que muda nessa volta. Então, eu vou começar aqui com 3 correntes e vou começar um ponto alto para cada ponto alto, e nas duas viradinhas, eu vou ter 6 pontos de aumento. Então, 2 aqui, 2 pontos altos no mesmo ponto alto, 2 pontos altos, 2, 2, dos 2 lados. É só isso que muda nessa volta. Vou fazer e mostrar. Tô chegando aqui, ó, na primeira marcação. Fazendo um ponto alto para cada ponto de base, chegando aqui na primeira marcação. Então, cheguei aqui, vou fazer 2 pontos altos na mesma base. Importante aqui na voltinha é você ter 6 aumentos. Então, já fiz o primeiro aqui, agora eu vou contar. 1, 2, 3, porque esse lado eu não marquei, eu vou contar. Então, aqui eu fiz o aumento, eu vou contar 7. 1, 2, 3, 4, 5,
6 e no 7º eu faço um aumento. Esse lado aqui eu não marquei, mas o outro lado eu marquei para mostrar para quem precisa de marcação. Aí, vou contar mais 6 e no 7º vou fazer. Esse lado eu marquei, não cheguei aqui ainda. Mas era isso que eu queria mostrar. Então, quando chega na marcação, você faz 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que é a viradinha. Fiz a voltinha aqui, ó. Aqui foi meu último aumento. Agora, eu vou começar aqui a carreira retinha. Então, entre o primeiro ponto, o primeiro aumento que eu fiz aqui, até o último aumento, são 6 ao todo. Então, você tem que repartir em 6 partes. Finalizei aqui. Agora, olha, eu não vou fazer porque a gente vai repetir, então, pro vídeo não ficar muito cansativo e muito longo. A terceira carreira, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, ponto alto em cima de ponto alto. E quando eu chegar aqui no meu primeiro aumento, deixa eu achar aqui. Quando eu chegar no meu primeiro aumento, eu vou fazer um ponto alto na primeira perninha e vou fazer um aumento na segunda perninha. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aí, vou continuar. Quando eu chegar no meu outro aumento, o primeiro eu faço normal, o segundo um aumento. E só isso vai acontecer na terceira carreira, né? Aqui tem 2, eu tô falando da terceira carreira e a gente vai fazer uma quarta carreira. Então, vão ser 4 carreiras só fazendo isso, aumentando, fazendo um aumento na segunda perninha da carreira anterior. Quando eu tiver 4 carreiras do cru, eu vou voltar, eu vou trocar a minha linha e vou repetir todo esse motivo aqui do vinho. Então, se você esqueceu esse, é só voltar o vídeo onde eu fiz esse vinho aqui. Então, eu vou fazer mais 2 carreiras aqui de cru e depois eu vou repetir esse motivo aqui. Então, eu vou fazer tudo isso e depois eu volto. Então, eu fiz as 4 carreiras que eu falei, né, para vocês. Depois, eu repeti esse motivo, como eu falei, e depois eu fiz o resto, só que eu perdi o vídeo, mas eu vou explicar. Depois que você fez, você tá parado aqui, nesse motivo, você vai fazer 2 carreiras de cru, do barbante cru, ponto alto em cima de ponto alto, sem aumento, nenhum aumento, nada de aumento. Vai ponto alto em cima de ponto alto, sem aumento. Nas 2 carreiras, na primeira e na segunda, certo? Então, aí você vai chegar no bico. Então, agora eu vou explicar pra você o bico. Então, o bico eu vou explicar aqui separados, tá? Então, aqui é como se fosse a última carreira, emenda com ponto baixíssimo, e aí troca de cor, que no caso aqui eu tô usando esta cor. Aí, você vai subir 1, 2, 3 correntes, que já equivale a um ponto alto. E 1, 2, 3 correntes de separação. 3 correntes que equivale ao ponto alto e 3 correntes de separação. Laçada e vai fazer um ponto alto no mesmo ponto de base, vai ficar um Vzinho. Vai ficar um Vzinho.
esse aqui, ó. Sem correntinha de separação, você vai pular 1, 2, 3, na quarta, um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Outro Vzinho. Esse aqui que eu tô fazendo. Esses Vzinho. Então, eu vou fazer a volta toda. Laçada, 1, 2, 3, no quarto, um ponto alto, 3 correntes e outro ponto alto no mesmo ponto de base. Você vai fazer isso na volta toda, só que, ó, você vai pular 1, 2, 3, no quarto o Vzinho. Na curva, você vai pular só 2. Então, você vai fazer o V, pula 1, 2, no terceiro, o Vzinho de novo. Nós estamos falando só do Vzinho. 1, 2 e o Vzinho de novo. Então, na curvinha, você, ao invés de pular 3 pontos de base, você vai pular 2 pontos de base. Então, 1, 2, ó, como se eu tivesse na curvinha. Pula 2, 1, 2, 3 correntes e volta com mais um ponto alto. Laçada, 1, 2, na curvinha, tá? Como se eu tivesse na curvinha. Só que tem uma coisa, se você achar que não tá repuxando, você pode continuar pulando 3. É porque, às vezes, dependendo do ponto da pessoa, ele pode ficar repuxando ou ficar sobrando, né? Então, o meu, eu pulei 2. Eu fui pulando 2. Onde eu comecei a pular 2, ó. Pulei 3. Comecei a pular 2. Deixa eu ver uma base aqui. Bem onde começa a curvinha mesmo. Comecei a pular 2. Bem onde começa a curvinha. Depois, terminou, eu voltei a pular 3. Então, se você vê que vai repuxar, você pula 2 só. Então, deixa eu terminar aqui essa 1, 2, 3, no 4. Só pra fazer a próxima, pra fazer a última carreira. Bom, então, virou, você fez toda a carreira e fechou com o ponto baixíssimo na volta. Aí, você vai entrar num Vzinho, puxar a linha e fazer um ponto baixo. E mais 2 correntes. Isso já equivale ao meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer mais 6 aqui dentro. Vai ficar num total de 7 pontos altos. Então, eu tenho 2, 3, deixa eu só arrumar o espaço aqui. 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos dentro do Vzinho. Sem nenhuma corrente de separação, você já vai direto pro outro Vzinho, no meio dele faz um ponto baixo. Laçada. Direto pro próximo Vzinho, fazendo 7 pontos altos.
sem correntinha de separação, um ponto baixo e depois já vai pro outro Vzinho, fazendo 7 pontos altos. E assim vai, até terminar com um ponto baixíssimo. Aqui. Aí, você vai ter aqui do lado um ponto baixo e emenda com ponto baixíssimo aqui. Então, recapitulando. Último vídeo, eu falei que eu ia fazer 4 carreiras. E depois eu ia repetir o motivo. Então, vocês estão parados aqui. Repetir o motivo. Arrematei o fio e voltei com o fio cru, fazendo um ponto alto dentro, um em cima. E assim, aqui na viradinha, também, sem aumento. Como eu falei, sem aumento nenhum. Aí, eu fiz 2 carreiras. Aí, depois dessa última carreira, troca o fio e vai fazer os Vzinhos. E depois 7 pontos altos. Sem aumento nenhum aqui. Nos 7 pontos altos. Tudo igual. Se você achar que a sua curvinha vai repuxar, faz uma correntinha, ó. Na curvinha, eu fiz uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Mas se você achar que vai repuxar, na verdade, eu fiz, mas já me arrependi. Eu acho que ia dar, sem fazer o ponto. Então, tá aí. Espero que vocês me perdoem por eu ter perdido o vídeo do restinho do tapete, mas eu acho que deu pra entender. Então, é isso, gente. Obrigada por assistir meu vídeo.